semana passada li-vos algumas entradas dos meus diários antigos e aquilo mexeu mais do que o que eu pensava. E eu pensei que queria ir mais fundo e não revisitar só as palavras escritas, mas também os lugares. E se vocês me perguntassem aos meus 16 anos qual seria o meu dia ideal, eu diria que seria um dia inteiro passado na praia, talvez a surfar e sentir que o mundo era bem maior do que aquilo que eu conhecia. Mas eu não vivia perto da praia, eu vivia aqui em Viseu. E por isso eu criei o meu mundo perfeito por aqui. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu hoje vou viver o dia ideal para a Inês de 16 anos, nos sítios que me fizeram ser eu. Um dia só dela, mas que tenho a certeza que me vai fazer sorrir por sentir tudo aquilo que eu sentia naquela altura. Nunca foi costume meu tomar pequeno almoço fora de casa, mas sempre que acontecia era isto que eu pedia. 1000 folhas com o cal fresco. Quem me conhece sabe bem que este era o meu clássico. É assim que começo o meu dia perfeito, com algo simples que me faz sentir feliz. Quando tinha 16 anos, adorava andar pelas ruas de Viseu. Não havia nada especial. Era só caminhar, olhar para as lojas, reparar nos pormenores das fachadas e nas pessoas a passar. Esses passeios eram dos meus momentos favoritos, porque me davam tempo a pensar, para me distrair e simplesmente existir. E hoje é engraçado perceber que aquilo que me parecia banal, na verdade fazia-me muito bem. Tenho uma entrada muito gira no meu diário desta altura e quero vos ler. Estou sentada nos degraus da Sé de Viseu. O sol bate nas pedras e há um grupo de miúdos a rir e a brincar com umas moedas na fonte. Consigo ouvir as conversas das pessoas a passar e o barulho distante do trânsito. Hoje tive um dia bom na escola. Tenho conhecido alguns amigos que são mesmo fixe, algo que nunca tinha sentido antes. É engraçado como algumas pessoas novas podem fazer toda a diferença. Às vezes sinto que queria viver noutra cidade, experimentar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo gosto de estar aqui, perto da minha família e dos meus amigos. Gosto destas ruas, destas lojas, desta cidade que mesmo pequena tem momentos que me fazem sentir bem. Mesmo com sonhos de lugares diferentes, sinto que tenho muita sorte por estar aqui e por ter as pessoas que tenho na minha vida. Este momento só meu, aqui, junto à Sé, faz-me sentir calma e feliz. No meu dia perfeito, 16 anos, vir à Feira de São Mateus era sempre especial. Havia tantas coisas para ver e provar e eu adorava andar pelas barraquinhas, perceber as pessoas à volta e sentir o movimento e a energia do lugar. Mas hoje decidimos fazer um almoço para encaixar tudo o que planeei para este dia. Estes pequenos ajustes fazem parte da diversão. É a forma de recriar o meu dia perfeito e ainda assim sentir todas as memórias que tenho deste sítio. Mas o comum era nós irmos à feira à noite e fazíamos aquele combo de jantar, depois ir aos carrosséis, que tenho um irmão 8 anos mais novo, irmos jogar todos matraquilhos, ver as barraquinhas e antes de vir para casa comprar aquelas gomas, ou as farturas, ou algodão doce. Eu posso dizer que sim, a feira fez muito parte da minha adolescência e acho que faz parte da adolescência de todos os vizienses e sem dúvida que é um ponto alto do ano, quando nós nos podemos reencontrar lá e fico muito feliz também por poder partilhar com vocês esta ida à feira e fazer dela parte do meu dia ideal de Inês de 16 anos. Depois do almoço na feira, decidi vir dar um passeio à ecopista. Naquela altura estas caminhadas eram dos meus momentos favoritos para pensar e refletir. Eu gosto do silêncio, do espaço, de ouvir apenas os sons da natureza e sentir-me longe de tudo o que me preocupava. É estranho pensar que, na altura, sentia medo e frustração por algumas coisas que não conseguia controlar. Amizades, escola, tudo parecia maior que eu. Mas, ao mesmo tempo, estes passeios davam-me um pouco de liberdade e calma. Como se conseguisse organizar melhor os meus pensamentos e perceber como me sentia. Aos 16 anos, a ecopista era aquele sítio que eu vinha com a família, que me desligava um pouco do resto do mundo. E ao criar este dia perfeito para a Inês adolescente, eu quase que consigo sentir a paz e exatamente aquilo que sentia com aquela idade. Desde que nós nos mudámos para uma casa aqui mais perto da ecopista, já há mais de 20 anos, nós fazíamos muitas vezes este caminho, assim mais ao fim do dia. E também é giro ver o que muda à volta deste circuito dependendo da estação que está. Ou seja, se nós passamos na ecopista que está rodeada de natureza, todas as cores e tudo muda, por exemplo, do inverno para o verão e é muito giro ver isso. Eu não trouxe o meu diário da altura, mas tirei uma fotografia, uma página que escrevi sobre este sítio e gostava muito de ler para vocês. Hoje decidi vir à ecopista andar de bicicleta. Pedalar por aqui faz-me sentir calma e um pouco livre, como se conseguisse organizar os meus pensamentos. O sol bate nas árvores e consigo ouvir os pássaros e o vento. Às vezes sinto-me frustrada ou assustada com algumas coisas. Amigos, escola, decisões que tenho que tomar, mas aqui consigo respirar e perceber melhor como me sinto.
Gosto destes momentos, onde consigo pensar no que quero e no que me deixa feliz. É engraçado perceber que mesmo quando eu sinto medo ou confusão, estes passeios me fazem sentir que posso lidar com tudo. Hoje senti-me calma, contente e grata por ter este tempo só meu. E agora estou no Fontelo, mais precisamente no skate park. Este era um dos meus sítios preferidos quando tinha 16 anos. Na altura adorava vir aqui, mas também sentia muita frustração e medo sempre que tentava aprender algo novo. Hoje, no meu dia perfeito, venho reviver essa sensação. Andar de skate e lembrar-me de como me sentia poderosa quando conseguia alguma coisa, mesmo que fosse pequena. Só passados quase 10 anos é que comecei a treinar truques a sérios e a evoluir. Mas hoje, ao recriar o meu dia perfeito de 16 anos, consigo olhar para esses momentos com carinho, perceber a coragem que tive e a diversão que existia mesmo com medo e quedas. Andar de skate era a minha forma de me sentir livre e esquecer tudo à volta, e eu hoje, ao recriar o meu dia perfeito de 16 anos, eu tive de vir para aqui para sentir novamente essa liberdade e essa alegria, mas também os desafios de andar de skate, porque basicamente este desporto resume-se muito à forma de lidar com a frustração, porque tu podes ficar meses e meses a tentar fazer um truque e quando acertas não quer dizer que a partir daí tu consigas sempre. Se calhar nos próximos meses não voltas a acertar. E agora mais velha, eu volto aqui com o meu irmão, que ele anda muito mais vezes de skate comigo, e volto a sentir esse conforto. E dentro destas grades é a minha bolha, porque foi aqui que eu passei grande parte da minha adolescência. Acho que criei aqui um sítio onde eu me posso desligar dos meus problemas e estar só focada no desafio do skate. Mas agora vou aproveitar para andar um bocadinho, porque depois disto tenho um grande evento. A Inês, 16 anos, ouvia muita música pop e o Shawn Mendes estava certamente na minha playlist. Passava horas a cantar as letras no quarto, a imaginar como seria estar num concerto dele. Hoje, ao ir a este concerto, estou a viver algo que a Inês de 16 anos sempre sonhou. Cantar cada música, sentir a energia à volta e partilhar este momento com a minha melhor amiga, que conheci aos meus 16 anos, faz-me sentir a mesma alegria e entusiasmo de quando era adolescente. É incrível perceber como certas memórias e paixões continuam a ter o mesmo poder anos depois. Este momento é um pequeno sonho tornado realidade, perfeito para o dia que estou a criar para a minha versão de 16 anos. É amanhã seguinte, porque ontem depois do concerto cheguei muito tarde a casa e já nem consegui falar com vocês, mas ontem à noite foi muito intenso. Antes do Shawn Mendes, quem subiu ao palco foi a Lubiana e Amaro. A Lubiana é uma artista incrível, eu não a conhecia e fiquei mesmo pasmada com o controle vocal dela. Mas quando subiu a Amaro ao palco, eu tenho um carinho por ela muito estranho, porque eu não costumo ouvir muito a música dela, mas já vi muitas entrevistas dela e ela é... Eu não sei bem explicar o que é que eu sinto, mas quando ela subiu ao palco, eu acho que nunca tinha visto uma pessoa tão feliz a fazer o que está a fazer. Ela estava com um sorriso enorme, os olhos dela brilhavam e eu acabei por chorar mais que uma vez. É que aquilo tocou-me mesmo, porque sinto que ela está a concretizar um sonho. Eu não consigo meter em palavras. Eu só conseguia pensar o quão bonita ela é, os olhos a brilharem. Via-se mesmo a humana que ela é e fiquei mesmo emotiva. E depois, claro que foi o Shawn Mendes e foi maravilhoso. Eu ainda hoje mandei um áudio à minha melhor amiga que se calhar eu devia partilhar aqui. Não sei, hoje ainda por cima acordei mesmo emotiva. Não sei se foi de ver mesmo a paixão deles. Não sei, tipo, estou mesmo estranha. Eles conquistaram mesmo tipo, o propósito deles. E quando digo, tipo, nem foi só o Shawn, foi todos. Eu já fui a alguns concertos. Eu acho que nunca estive tão criancinha. Estava mesmo. Estou mesmo bem. Estou mesmo de coração cheio. Mesmo. Então fazer contigo, claro. Tinha que ser contigo. Tinha de ser. Não havia outra forma. Foi incrível. Foi mesmo incrível. Ficou mesmo uma memória boa. Obrigada. Temos de fazer mais vezes. Ele teve lá uma parte do Shawn Mendes que ele falou de pertença e que ele não sente que pertence a nenhum lado específico, mas que no dia anterior ao concerto tinha estado a olhar para o mar e sentiu que pertencia aqui a Portugal e via-se que não era um discurso ensaiado, não era daqueles discursos que nós sabemos que dizem em todos os países. A verdade é que ele estava mesmo emocionado e até acabou por dizer que estava orgulhoso por ser português, já que o pai dele é português, e que o povo português era mesmo carinhoso e que sentia uma emoção diferente quando estava aqui. E claro que aquilo tocou-me mesmo profundamente.
E eu percebi que tudo isto, estas emoções e estes momentos, são um lembrete que crescer não é só sobre responsabilidades e só sobre escolhas certas. É também sobre sentir, permitir-nos sonhar e tentar conquistar esses sonhos. E abrir o coração para momentos que nos fazem lembrar que realmente somos. E não só este concerto, mas todo este dia perfeito da Inês, 16 anos, fez-me lembrar que quando mesmo as coisas parecem complicadas, nós temos que encontrar a felicidade nas coisas simples. E eu não digo isto só por dizer. Eu acho que às vezes nós temos que olhar para estes pequenos momentos e percebermos o quanto crescemos e o quanto podemos valorizar quem fomos. E eu sei que essa miúda de 16 anos ainda vive em mim. E eu senti mesmo muito isso quando estava a recriar este dia. E eu espero mesmo nunca a esquecer. E vamos voltar ao concerto porque algo mudou em mim. É o antes do concerto e o depois do concerto. Que eu acho que nunca tive um sonho ou um propósito grande. E acho que é por isso que às vezes me sinto um bocadinho perdida. Porque eu sinto que eu tenho algo que ainda não descobri o que é, que me vai dar aquela sensação que deu à Amaro, que deu à Lubiana, que deu ao Shawn Mendes ontem à noite. E eu perceber que tenho essa coisa, mas que ainda não encontrei, consegui sentir com eles o que se sente quando se conquista algo, a gratidão, que é o trabalho de levar-nos a algo que nós sempre sonhámos. E inspirou-me tanto, inspirou-me mesmo muito. Mas depois eu esqueço-me que eu própria tenho um sonho por realizar e por descobrir primeiro. Acho que esse é um projeto pessoal muito interessante. Descobrir qual é que é o meu sonho, qual é o meu propósito e trabalhar para conquistá-lo. Mas já falei muito. E queria muito perguntar, se tu voltasses 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás, como é que seria o teu dia ideal? E onde é que ele te levaria? Obrigado por virem mais um vídeo e até para a semana.